movimentos, da onde vão estar os companheiros, né? Eles têm coragem para executar e às vezes os erros até acontecem por causa disso. As tomadas de decisões, elas acontecem justamente pela autoconfiança. Naquele lance ali que saiu o gol, o Sara ainda está fazendo um movimento, né, assim, se movendo para criar uma linha de passe, e o Bruno já toma a decisão errada dando para ele esse passe. E aí ele toma outra decisão também errada, que ele não percebe ainda a chegada do Fred, que faz a leitura. No segundo tempo, como a Ana e o Ricardinho falaram, o Fluminense entrou mais ligado, pressionando, tentando dificultar um pouco mais a saída do São Paulo, conseguiu isso, né? Achou um gol e aí cresceu, né, emocionalmente também, criou uma expectativa boa. São Paulo costurando o jogo, chega na possibilidade do segundo gol e aí eu acho que o psicológico do Fluminense foi pro brejo, porque é desgastante jogar contra o São Paulo. Mesmo tendo um equilíbrio ali nas ações, de posse de bola um pouquinho, é difícil jogar contra o São Paulo, que desgasta o adversário emocionalmente. Como diria o Paulo Nunes, ele usa muito aquela expressão sprint. O São Paulo deu um sprint nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Gostou dessa aí, Ana? O sprint é quando ela está se tocando para frente. Aí o Paulo usa muito essa expressão. Só para você passar a palavra para a Ana, o Guga usou até um termo que é assim, o sistema do caos, depois da entrevista do Fred no intervalo. E esse sistema do caos, ele existe mesmo. É uma nomenclatura usada pelos acadêmicos, que é uma ideia de jogo. É um sistema que, quando você diz caos, parece bagunça de uma forma irresponsável, mas não é. O Fred dá uma declaração assim, o atacante sai e vem buscar no meio, o zagueiro vai e aparece para construir. É justamente para dificultar a marcação adversária. Quando você tem aqueles extremos abertos, facilita o posicionamento do marcador. E quando tem essa movimentação, né, de jogadores, eles não têm posições, eles exercem funções. Eles atacam o espaço. O Arboleda, quando tem espaço para atracar, ele vai e ocupa o espaço. E alguém vai ocupar o espaço dele. Isso tudo dificulta, né? Tem um desgaste emocional você ficar correndo atrás do adversário. Eu acho que esse é o grande diferencial do São Paulo. Ele dificulta bastante a marcação dos seus adversários. Mas também faltou velocidade para o Fluminense também. Eu vi Sim, no primeiro tempo, quando roubava a bola, lentidão, tinha exato. 2, 3 oportunidades ali de engatar um contra-ataque bem vertical, mas segurava. Até o Fred também, muito inteligente, ele fez a leitura no intervalo, ele falou, como o time baixa muito bloco, aí quando recupera a bola, demora muito para fazer essa transição, porque a distância é muito grande. Ana, você estava rindo do sprint do Paulo Nunes? É porque ele adora essa palavra. É, porque o Paulo Nunes, ele é um maior gerador de memes para nossa mídia esportiva, né? Trabalhar com ele é maravilhoso por isso. Também por isso, né? Eu estava prestando atenção, Karine, rapidinho, sobre o que o Pedrinho estava falando, e eu estava lembrando do jogo do Atlético Mineiro, de hoje à tarde, né? O jogo que o Galo venceu, mas teve muita dificuldade, justamente porque não faz, né? Não é do estilo do Sampaoli, né? Ou ele não desenvolveu isso, eu acho que é o que falta ainda para o jogo do Galo, que é o que tem no São Paulo, né? São estilos diferentes, embora intensos, mas todo mundo ali joga muito dentro da sua posição. E o Galo me pareceu um time muito previsível, o oposto do que é o São Paulo. Porque mesmo desgastado pela intensidade dos jogos, né? Vem de jogo de Copa do Brasil contra o Grêmio, esse jogo de hoje com o time titular, mesmo com o desgaste, é um time muito intenso, de movimentações intensas, né? Eu acho que passa muito pela figura do Daniel Alves isso, que hoje foi bem marcado, mas parecia que existiam uns 5 Daniel Alves dentro do campo, né? Do tanto que ele se desdobra para sair dessa marcação e sempre com mecanismos muito bem desenvolvidos. Então, acho que tem 2 polos aí que a gente pode avaliar, que é o perseguidor do São Paulo nesse momento, que é o Galo, né? E o São Paulo, um time muito maduro dentro da proposta aí de treinamento e de trabalho do Fernando. Exatamente, concordo também com a Ana. O Pedrinho mesmo na transmissão falou também dessa parte física do Daniel Alves, né? Como é que ele consegue realmente, ele dá a alma. E a gente tem visto que isso tem dado resultado, Ricardinho. Não só o Daniel, né? O time todo do São Paulo. O São Paulo não poupa jogador. Eu falei isso no início. Você pode ver, o Diniz não poupa. Ele joga o seu time principal, os jogadores, a não ser que tenha algum suspenso, algum jogador machucado, e mesmo assim machuca pouco. Hoje acho que machucou o Pablo. O Luciano, que machucou há poucas rodadas, já se recuperou, e aí mérito para o departamento médico do São Paulo, o Dr. Sanches, o Sasaki, que é o fisioterapeuta, inclusive da seleção também. O São Paulo não teve
diferente dos outros clubes paulistas, não teve surto de Covid, mérito também do protocolo do São Paulo, né? Teve um outro caso só, ele não perdeu, sei lá, 6, 7, 8 jogadores em 1, 2 rodadas, como os outros clubes perderam também. É um time treinado, é um time que os jogadores sabem aquilo que tem que executar, né? Isso é claro, às vezes com uma correção, às vezes um erro aqui, outro ali, de uma saída de bola, mas isso faz parte do jogo, né? Faz parte de qualquer equipe. Agora o São Paulo é um time hoje muito preparado, né? O Diniz conhece o elenco sabe o que o treinador passa, as movimentações que tem que fazer durante o jogo, as jogadas. O São Paulo fez gol de escanteio, né? De jogada treinada, e não fez um só, fez 2, 3 algumas rodadas atrás. Então é isso, essa parte física também contribui, porque o São Paulo joga com intensidade o tempo todo, tanto para marcar o adversário, para pressionar, quanto com a bola no pé. Talvez esse estilo, e o Pedrinho colocou bem, porque ele tinha essa característica também de habilidade, de toque de bola, o São Paulo desgasta o adversário, porque ele cria triangulações, a aproximação dos jogadores, liberdade de movimentação, que os adversários eles vão se desgastando. Por mais que se fechem, ele se desgasta. E aí o São Paulo, naquele ritmo intenso, ele consegue em algum momento sobrepor a marcação adversária, e é o que está acontecendo em algumas rodadas já. Pedrinho, fala. Você já Não, estava falar, né? o que o Ricardinho falou é perfeito. E só para pegar até um gancho sobre a questão do condicionamento físico, né? Que muitas pessoas ficam falando assim, poxa, a estrutura do São Paulo é perfeita porque os jogadores se lesionam um pouco. O Flamengo tem um staff maravilhoso. Grêmio tem, Internacional tem. Só que se a gente reparar, o Flamengo na temporada do Jorge Jesus machucou menos. Hoje machuca mais. E aí eu quero entrar no que o Ricardo falou. A questão da ideia de jogo, né? Cada um tem a sua, cada um eu respeito, eu gosto de um modelo, outras pessoas gostam de outro. Mas a ideia de você ter a bola, de você ter esse prazer de estar o tempo inteiro tabelando, construindo, correndo pouco atrás do adversário, automaticamente a nossa cabeça produz hormônios bons, né? Você tem prazer naquilo ali. Quando você passa a maior parte do tempo correndo atrás do adversário, o desgaste físico e mental ele é muito forte. Então, a ideia de jogo do Fernando Diniz, os movimentos sincronizados, o atleta saber o que ele faz e ter o prazer de jogar esse jogo, mesmo não fazendo uma boa partida, eu conversava com o Guga em off, é gostoso de ver. São Paulo tem sempre 4, 5 jogadores próximos, os atletas sentem isso, eles pedem esse jogo, eles pediram a contratação do Diniz para isso, eles têm prazer em fazer isso. Eu acho que esse é um grande diferencial para ter poucos jogadores lesionados. É saber os movimentos que eles vão fazer, aonde eles têm que estar e o prazer de jogar. A gente tem uma análise tática do primeiro gol, inclusive a pedido do Pedrinho. Não é nem tática não, né? Não é? Nosso analisador mais tático ou menos tática. Trabalhou. Nosso Mas analisador tático vai trabalhar mais ainda agora. Ô, Karine, rapidinho, só quero dar um crédito importante, que é o Wagner Bertelli, que é o nome do preparador físico do Fernando, do Diniz, que está com ele desde o Botorati, desde o começo praticamente da carreira dele como técnico. E é muito importante para o trabalho do Diniz, porque o Diniz coloca um treinamento em alta intensidade, faz muito disso que falou o Pedrinho, o próprio Ricardinho, né? É um treinamento de alta intensidade, de mecanismos muito puxados, e os jogadores correspondem, né? Eu acho que a preparação física ela é muito importante, para a prevenção de lesão, principalmente, né? E para a manutenção do que tem acontecido com esse time do São Paulo. Então, o Vagnão, que é o preparador físico do Diniz, acho que merece o crédito também. Bem lembrado pela Ana, e só para terminar esse assunto... Não vai terminar o assunto, não, fica tranquilo, a gente pode estar se estendendo. Ainda. O jogo do São Paulo, o Ricardo é oriundo do futebol de salão, e eu também. Agora é futsal, mas na nossa época é futebol de salão. É jogo curto. Então, a corrida dos jogadores são sempre pertinhos, né? 5, 10 metros para construir e para recuperar também, que eles trabalham com a pressão pós-perda, então está todo mundo pertinho ali. Então, eles vão correndo 5, 10 metros, 5, 10 metros. Não é uma corrida, pode até ter uma transição defensiva mais longa, quando quebra essa primeira marcação. Mas é muito raro o São Paulo fazer esses movimentos mais distantes. Os movimentos do São Paulo são bem curtinhos. Então, o risco também daquele sprint que o Paulo Nunes gosta de falar, mais comprido, é menor. Você falou na sua época do Ricardinho, era futebol de salão. Sinto dizer, mas na minha época também já era futebol de salão, não era futsal.
Na época da Ana também. Da Ana era também, futebol de futebol de salão. Eu salão. joguei futebol de salão, joguei. Ana jogou. 10 anos a gente fala futsal agora, mas era futebol de Não salão. valia até gol cartão dentro da azul. área. Não, ela jogava mesmo, eu tentava. Mas eu tenho até medalha, tenho medalha de prata. É sério, eu gostava de competir. Ficava com a unha roxa, aquela coisa toda, né? Os tênis todo estragado, mas não tem problema, a gente tentava, pelo menos se divertia. Vamos fazer então a análise do primeiro gol do São Paulo, gol do Brenner.